Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pux, eu sou um dos sócios aqui da Capitaliza, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às sextas, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa, onde eu comento aqueles ativos aqui que o pessoal da análise da Capitaliza trouxe para a gente, né? Na verdade, eu repasso aqui as informações e avaliação dos nossos analistas. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E, obviamente, não esqueçam de comentar sobre as duas ações que eu vou falar hoje. Né? Eu fiz a primeira parte desse vídeo na semana passada, nós falamos da IOSP e da Dexco, e hoje vamos falar da Movida e da Wiz, tá? Que são duas empresas small caps também. E quando a gente fala em potencial, né, pessoal, mesmo não sendo a expectativa das pessoas, né, que as ações vão subir num curto período de tempo, ninguém está livre, né, de comprar uma ação e mesmo num curto período de tempo ela subir 50, 60, 100, 200% num ano, 2 anos, até porque normalmente a gente comenta sobre aqueles ativos que tem uma característica, né, de o preço das ações terem caído, né, e a gente entender que nem sempre faz sentido essa queda das ações, mas que isso é normal em função do mercado, né? O mercado, nem tudo que faz sentido acontece no mercado, né? E também pegar múltiplos mais baixos, a gente não vai, claro, não vai avaliar só por PL e PVP, até porque a gente tem que entender porque esses indicadores são altos ou são baixos, mas empresas que têm uma capacidade de melhorar em termos de resultado, de multiplicar os seus resultados, né, ou de recuperarem os seus resultados, porque às vezes uma empresa está passando por um momento ruim, né, em função de uma crise, por exemplo, e aqueles resultados, o lucro dela pode aumentar depois quando a situação melhorar, tá? Então nós vamos fazer uma abordagem fundamentalista mais de longo prazo e uma abordagem mais técnica e mais focada no curto e médio prazo para entender o porquê essas duas ações estão baratas aqui nas duas abordagens, né? Então nós temos a Movida, né, que está com PL de 3,2, baixo, a Wiz 7,4 é baixo também, a Movida opera abaixo do valor patrimonial e a Wiz 2,6. Ah, Thiago, mas 2,6 é um PVP muito alto. Depende, pessoal. Para casos de empresas, como aconteceu até com o BB Seguridade, fez redução de capital, né, que tem estruturas mais enxutas, né, a gente pode ter um valor patrimonial menor, né, e isso pode fazer com que o PVP seja um pouco maior. Então é normal dependendo do segmento, né, o setor, esse segmento das empresas que trabalham com seguros é normal ter esse PVP aqui um pouco mais elevado, tá? Então, comentando primeiro sobre a Movida, né, pessoal, ela é uma das maiores empresas aí de aluguel de veículos do Brasil. Para quem não se lembra, ela foi comprada pela JSL lá em 2013 e a partir dali a empresa começou um processo forte de crescimento. É uma das empresas que mais cresceu aí nos últimos anos em termos de receita, porque além do crescimento orgânico, né, nós tivemos também uma série de aquisições, tá? Então a empresa trabalha com locação de veículos, né, trabalha com gestão de frotas e também com a parte de venda de seminovos, e essas três partes aí também são aquelas mais importantes quando a gente pega a Localiza agora que juntou com a Unidas aí, com a Unidas, por exemplo, né? E são segmentos bastante que vieram crescendo bastante aí nos últimos anos. Então quando a gente pega de pelo menos 10 anos para cá, o momento da empresa é bom e o momento do setor também é bastante positivo, né? O que a gente tem nesse setor de interessante na empresa? Primeiro, é um setor muito pulverizado. Hoje a gente estima que tem pelo menos 14 mil locadoras de veículos no Brasil, ou seja, um mercado que ele vai passar por um período de consolidação. E quando a gente pega aluguel e gestão de frotas, as maiores empresas, né, que seriam a Movida, a Unidas e a Localiza, tem em torno de 60% do mercado. Então a gente tem uma fatia grande de mercado, tanto para crescer de forma orgânica quanto via aquisições. De uma forma geral, as pessoas alugam pouco carro, então a gente tem uma mudança de hábitos não só da pessoa física como da pessoa jurídica, quando a gente fala de gestão de frotas, por exemplo, e é bom a gente lembrar que as grandes empresas têm um poder de negociação muito grande com as montadoras, tá? Então é o caso da Localiza, da Unidas, né, e da Movida também. Aqui tem um ponto que às vezes o pessoal nos pergunta se não é arriscado para a Movida por causa do tamanho de Localiza junto com Unidas. A gente entende que no longo prazo, sim, as duas juntas vão acabar tendo
um poder de barganha maior de compra de veículos, mas a gente não acredita em guerra de preços, né? Porque como o mercado tem bastante espaço para crescimento, não teria por que fazer uma guerra de preços que seria ruim aqui para a Movida, tá? Mas a gente não acredita nisso nesse momento, tá? É claro que o mercado ele acaba sofrendo um pouco mais com a questão dos juros altos. A gente não pode esquecer que essas empresas precisam se alavancar caso elas queiram crescer. E os ativos, né, que são os carros, por exemplo, aqui são ativos caros, né? Então a gente veio por um processo de alavancagem, né? Primeiro as empresas estavam muito alavancadas. Quando começou a dar resultado daquilo, elas desalavancaram porque a geração de caixa, por exemplo, medida pelo EBITDA lá começou a subir, né? E aí, naturalmente, elas desalavancam. E agora, com a retomada dos juros nos últimos trimestres para cima, isso prejudica os resultados das empresas, porque como elas têm muito empréstimo e muita coisa atrelada à taxa de juros, ao CDI, elas têm uma perda financeira, né? Elas começam a pagar muitos juros e isso aqui é ruim para as empresas, né? Tanto que a gente acredita o aumento de juros com a questão também, quando a gente pega, por exemplo, os seminovos, que foram os grandes motores aqui para trazer resultados positivos para as empresas, a parte de seminovos, o crescimento diminuiu um pouco, até porque é normal, né? Então, o crescimento menor dos seminovos junto com a taxa de juros aí acabou, no nosso entendimento, trazendo toda essa desvalorização das empresas, né? Outra questão das ações, outra questão que muita gente nos pergunta é sobre a parte de subsídios que as locadoras têm para comprar carro das montadoras. A gente não acredita também que elas percam esses subsídios, porque isso aqui seria terrível, né? A indústria automobilística já vem capengando aí pelo menos de 2013, 2014 para cá, e atualmente cerca aí de 25% dos emplacamentos são direcionados para o setor de locação. Então seria muito ruim se essas companhias perdessem o subsídio nesse momento. Outra questão, concorrência, né? As montadoras, algumas tentaram, mas a gente comentou já que é difícil. Uma coisa é ser montadora, uma coisa é ter concessionário, outra coisa é aluguel de carros. São coisas diferentes, né? A concorrência mingou, né? Por enquanto a gente não tem muita preocupação em relação a isso, né? O que mais tem que ficar de olho em relação a essa questão dos juros, né? O que acontece, né? É uma empresa que é barata, sim, mas caso os juros não caiam, né, ou se mantenham mais elevados durante mais tempo, né, a empresa pode ficar um pouco mais barata ainda, porque isso pode refletir nos resultados e, consequentemente, também aí nas ações, tá? Então a gente considera muito barata, considera uma boa empresa. A gente já comentou algumas vezes que para alocação seria mais interessante uma alocação, por exemplo, em Simpar, que é a holding, né, que tem mais negócios para fazer, o controlador está lá, do que Movida, mas é inegável aqui que Movida está num preço bastante atrativo. Nós temos aqui a Wiz, também na nossa avaliação com preço atrativo. A Wiz é uma das maiores distribuidoras de seguro e crédito no Brasil e é um belo caso de reestruturação. Uma empresa que teve a capacidade de se reinventar nos últimos anos, depois que eles ficaram aí sem o contrato que eles tinham com a Caixa, né? Então eles utilizavam as redes da Caixa para vender seguros, eles perderam esse contrato, né? Claro que o que eles venderam antes vai ficar até o final do contrato, mas a empresa veio no movimento de substituição dessa receita, o que não é fácil, né? Então ela fez vários negócios com Caoa, Santander, Banco do Brasil, Banco Inter, e basicamente o que eles fazem? Eles formam uma empresa lá com o Banco Inter entra com uma parte do dinheiro, a Wiz entra com outra parte do dinheiro e a Wiz explora, né, de maneira comercial os clientes lá do Banco Inter, né? Então a gente tem uma empresa que também é barata, uma small cap, vale pouco mais aí de R$1 bilhão, e se a gente colocar no papel, na nossa avaliação, só esse negócio do Banco Inter valeria mais do que a Wiz hoje em valor de mercado. É um setor interessante, é um setor que também tem uma boa possibilidade de crescimento, tem baixa penetração, né? Fora seguro alto, a maioria dos seguros tem uma baixa penetração e é uma empresa bastante enxuta que permite altas margens e bons pagamentos de dividendos e, ao contrário aqui da Movida, ela tem uma situação financeira mais confortável. Recentemente as ações caíram, né? E no nosso entendimento aqui, o principal motivo da queda recente, né, se a gente pegar dos últimos 2 meses para cá, foi a saída do CEO, que justamente foi o cara que fez todo esse processo de reestruturação da Wiz. Isso não foi bem digerido
pelo mercado. Tá? O que a gente entende? Que isso pode frear, sim, o ímpeto da Wiz para fazer mais aquisições, mas que, por outro lado, eles podem focar, né? Chega um momento de focar naqueles negócios que já foram fechados, naquelas aquisições que já foram feitas, né? E a gente pode ter a empresa já entregando resultados mais no curto prazo e também aumentando aí o pagamento de dividendos, né? Então a gente entende que são dois ativos baratos aqui, tá? Antes de entrar na parte do gráfico, eu lembro que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, né, a parte aqui das nossas assinaturas e também o relatório de performance, onde tem a performance de todas as nossas estratégias, todas elas atualizadas diariamente, tanto as de longo prazo, vai estar escrito aqui em cima carteiras de longo prazo, quanto as estratégias de médio e curto prazo. Ah, eu quero ver lá a carteira de FIIs e REITs da Capitalizo, né, fundos imobiliários. Só clicar lá, né, tem a parte de dividendos, os resultados, e vocês comparem, tá, pessoal? Pode comparar com gestoras, com outras casas de análise. A Capitalizo, eu acho que é a única que faz, que divulga os resultados dessa forma transparente. Vocês podem comparar ali, vocês vão ver que os nossos resultados são bastante diferenciados, né? E vou deixar para vocês o cupom SOMOS20K, relativo aí aos 20 mil clientes que a Capitalizo alcançou agora nesse ano, até 40% de desconto nas nossas assinaturas Full Trader e carteiras. Graficamente, com uma visão mais de curto prazo, né, mas que acaba fechando com a gente entender que os ativos estão baratos também para longo prazo. Nós temos aqui o gráfico de Wiz. A Wiz, desde julho do ano passado até hoje, está com uma baixa de quase 60%. Ela vinha num canal baixista, rompeu esse canal baixista, não perdeu o fundo aqui na casa dos 6,30 e o preço da ação está trabalhando acima desse fundo. Não é errado, tá, pessoal, comprar a Wiz nesses patamares, para quem pensa mais a médio, longo prazo aí, nesses... Longo prazo aqui no gráfico seria uns 7, 8 meses, 12 meses. O longo prazo do gráfico é diferente do longo prazo fundamentalista. Mas mesmo que a gente junte os dois, está num preço atrativo. O que é melhor? Comprar o Wiz a 7 ou comprar o Wiz a 17? Né? Então, juntando o gráfico com fundamentos, é um momento interessante. A mesma coisa aqui a Movida. A Movida, graficamente, se a gente olhar aqui, ela bateu num fundo no fundo da pandemia aqui, ó, lá de 2020, e conseguiu se sustentar nesse fundo também. Está com uma baixa aí de quase 65% desde agosto do ano passado. Também não seria errado, né? Pensando com uma visão mais de médio prazo aí, comprar nesses patamares, né? Porque o perigo é só se perder os 6,30 aqui, que seria o fundo, tá? Por outro lado, qualquer alta aqui é 40%, 50%. E a mesma coisa, o que é melhor? Comprar Movida a 7 ou comprar Movida a 15? Será que a Movida hoje é pior do que quando eu estava lá na pandemia? A gente acredita que não. Como eu falei, como tem essa questão do juro, ela pode piorar um pouquinho antes de melhorar, mas é um ativo bastante barato aí na nossa avaliação, tá certo? Não esqueça as informações todas aqui na descrição. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, o e-mail contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!